Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Economizar água nos tempos atuais é a prioridade. Pequenas atitudes podem reduzir o consumo diário, mas é preciso ter consciência. Evitar o desperdício de água é muito importante, principalmente nesta época onde se fala muito em crise hídrica. Convidei o Eduardo, que é da Copasa Januário, Eduardo Veloso. Ele é técnico químico. Ô, Eduardo, como se evitar desperdício de água? Sim, Pablo, é algo muito importante e interessante estar enfatizando essa questão do desperdício da água. Está relacionado aos usos e costumes dentro de casa, como que as pessoas utilizam a água, a forma como que se toma um banho, a forma como que se usa para lavar a casa, né? Então, é importante o pai, a mãe, os filhos estar trabalhando, né, ou tendo práticas para evitar o desperdício da água. Um exemplo, né, assim, prático, que é fácil de lidar, talvez estar fechando a torneira na hora do banho, por exemplo, né? Um banho de 15 minutos, por exemplo, gasta 140 litros de água, né? Sendo que se você tem uma prática de, na hora do ensaboar, você fechar o registro e esse banho ficar ali em torno de 5 a 10 minutos, você vai gastar em torno de 40 a 50 litros de água, que é uma prática boa de você evitar o desperdício, porque aquela água, enquanto você está tomando banho, que a torneira estiver aberta, ela está indo para o ralo e está indo para o esgoto, então você não vai ter a utilização adequada. Então evitar o desperdício é muito interessante. Outra coisa importante é torneiras, né? Torneiras de água pingando, por exemplo. Uma torneira pingando num dia de 24 horas vai gastar ali em torno de 42 litros, imagina num mês. E uma torneira, essa mesma torneira com uma quantidade de água maior ainda, um filete de água, vai gastar em torno de 2.000 litros de águas por dia. Então vai dar um desperdício de 62 mil litros de água por mês. Então é bom se ter essas práticas para evitar esse desperdício. Essas são práticas que podem ser contornadas, que está próximo da gente, né? Outros exemplos, a lavagem de calçada com a vassoura, utilização da vassoura, do carro, né? Utilizar um balde na hora de estar lavando, né? Fazer adequações na casa também é muito importante, né? A troca da válvula de descarga por caixas acopladas. Uma descarga de um vaso normal gasta em média de 9 a 12 litros de água, enquanto que as da válvulas acopladas gasta aí 6 litros, e eles hoje já têm aquela adaptação bipartida que num consumo menor gasta 3 litros de água. Então essas práticas dentro de casa que são fáceis de contornar, de conversar, de conscientizar com o pai, o filho, a mãe, todo mundo e toda a comunidade, né, como um todo, né, ter essas práticas para evitar esse desperdício, né? Existem outras situações que talvez vai exigir um profissional, no caso de um vazamento no ramal interno, que talvez está debaixo da casa, está debaixo do muro, está debaixo de uma cerâmica, que vai exigir um bombeiro, um pedreiro. Essas já são mais difíceis, mas também tem que ser olhada. Mas essas que está ao nosso alcance, que podemos fazer, que é a conscientização dos filhos, da comunidade, para evitar esse desperdício, é muito interessante. Muita gente fala, Eduardo, é difícil viver sem água, né? Quase que impossível, né? Isso, não tem como. Nosso corpo ele é dotado de... nós temos uma formação de 70% de água, assim como o planeta, né? Uma relação com o planeta tem 70% de água, né? Então, nós precisamos dela. E com a baixa precipitação de chuva, né? Os nossos mananciais estão com os níveis baixos, né? O rio, por exemplo, está com um nível baixo. Os poços têm estado com os níveis baixos devido a pouca precipitação, a época, né? Porque isso é uma questão sazonal. Umas épocas chove mais ou menos, e nessa época agora nós então estamos vivendo épocas de economizar, de evitar desperdício, justamente para favorecer esses baixos níveis, né, dos reservatórios ali, tentando economizar. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o território brasileiro abriga mais de 13% da água doce do mundo. Embora seja um país privilegiado em relação à quantidade de mananciais, o
o elevado consumo somado ao desperdício de água tem alertado autoridades e a população acerca da importância de economizar.